Olá, a gente começa uma transmissão aqui, mais uma da Escola do Legislativo. Victor Azevedo de novo com a gente, vai falar hoje sobre storytelling para criatividade, cores, formas e conteúdo. Não é isso, Victor? Exatamente. Cara, estamos ao vivo, hein? Nossa. Estamos ao vivo. Era para ser presencial, né? Mas, de novo, a pandemia assustando aí, tivemos que adiar de novo. Cara, mas isso a gente vai conseguir. Um dia a gente consegue fazer essa aula presencial. A gente vai fazer um modelo híbrido muito bacana que vocês estão aderindo aí, né? Que é o palestrante aí e, ao mesmo tempo, palestrante rodando remotamente. Isso é legal para as outras pessoas. Isso é bacana, né? O mundo permitiu isso, né? A gente agora permite isso, fazer isso, né? Então... Eu tenho algumas regras aqui para passar, porque a gente vai certificar que a gente vai acompanhando essa palestra, tá? Então, antes, eu vou pedir que você se apresente um pouco para o público, para quem ainda não acompanhou você de perto, não sabe sobre você. Fala um pouquinho sobre você, por favor. Bom, meu nome é Victor Azevedo, eu tenho uma empresa chamada Explore, que é uma empresa de conteúdo, de educação também, a gente tem curso, a gente está começando a desenvolver os nossos cursos. Tem uma empresa também de marketing, né? A gente atende algumas empresas grandes nessa área, né? A gente atende a Record, por exemplo, cliente da gente, a Capemisa também faz parte dos nossos clientes, enfim, a gente atende alguns clientes já nisso. E além disso, eu tenho o meu canal, que é o CDFs, vou botar para rodar aqui, ó. Meu canal, que é o CDFs, youtube.com/CDFs canal, que eu produzo conteúdo junto com o meu sócio, já há uns 3 anos, enfim, a gente produz ali, de entender o que é a forma, o nosso propósito, o meu propósito, eu entendi que o meu propósito era passar conteúdo para as pessoas. Então, eu tenho o meu canal, eu tenho o meu Instagram, que é o @VictorExplica, Victor com C explica. Então, isso tudo faz com que o meu propósito de vida seja... Meu propósito de vida seja passar conteúdo para as pessoas, né? Através do Instagram ou através do CDFs. E isso, ou através do Instagram, que o Victor explica, ou através do CDFs no YouTube. E isso me fez entender o que é o conteúdo e qual a importância do conteúdo atualmente, né? Quando o conteúdo ficou importante para as pessoas. As pessoas, elas vão buscar informação, tanto no YouTube, quanto no Instagram, elas querem entender como é que as coisas funcionam. E o conteúdo hoje é rei, o conteúdo, dados hoje é meio que parte, é o capital que a gente tem hoje, sabe? Se na década de 80 e 90, o petróleo, gasolina, não sei o quê, tudo isso era forma de capital, hoje dados é o que controla o mundo. As maiores empresas do mundo são empresas de dados. A Apple, o Google e todos esses outros são empresas de dados. Então, as 7 maiores empresas do mundo são empresas de dados, a Amazon também. Então, dados é o que move o mundo, e eu entendi isso. Eu entendi, por exemplo, que em algum momento, engraçado que a história do CDF foi mais ou menos isso, né? Quando a gente decidiu ter o canal, eu e o que era meu ex-aluno na época, que se chama Vitor também, a gente falou assim, cara, eu virei para o meu sócio e falei assim, Vitor, eu acho que em algum momento da vida eu não vou, ou eu vou dar aula híbrida, né, que é aula física e remota, ou eu vou dar aula só remota, porque os prédios das universidades, beleza, eu acho que faz sentido a gente se encontrar, mas não o tempo todo. Então, isso foi lá em 2016, e aí ele era meu aluno nessa época, né, a gente voltava, eu dava carona para ele, e aí a gente começou a trocar uma ideia para entender como é a geração de conteúdo. E aí a gente pensou assim, beleza, na época eu morria de medo de câmera, mas eu falei assim para mim, cara, eu tenho que me acostumar com esse negócio. E aí, em 2016, a gente planejou o projeto do CDFs. Em 2017, final de 2017, a gente começou a fazer, a gente começou a produzir. E aí eu acho que foi uma grande escola para mim, assim, que eu comecei, nesse momento, foi um momento que eu entendi que eu era o produto, sabe? Eu comecei a entender que eu era o conteúdo e eu era o produto. E aí eu comecei a me desenvolver como professor, né? Sobre isso, né? Sobre como passar o conteúdo. E aí veio a pandemia, eu imaginava que isso ia acontecer em mais ou menos uns 15 anos, e a pandemia veio e jogou na nossa cara, né? Esse formato assim, remoto, já agora, né? 3 anos depois. E eu acho que me ajudou muito eu começar a produzir conteúdo, a fazer isso, né? Me expor, a errar. Eu errei pra caramba, até hoje eu erro.
E, como eu falo para os meus alunos, errar é parte do negócio. E aí, falando um pouco sobre o contexto, eu sou publicitário, sou pós-graduado em design, sou mestre em administração e estou doutorando em sistemas complexos, que é da área de informática. Área informática, neurociência e educação também, a parte educacional. Perfeito. Ó, então, vou passar as regras aqui, porque quem quiser a certificação, a gente vai mandar pelo e-mail da pessoa. Quem quiser obter a certificação tem que seguir algumas regras. Uma é fazer a inscrição. Eu coloquei agora lá no comentário desta transmissão, como fixado, o comentário com o link da inscrição. Então, é só você acessar e fazer, é curtinho, é bem fácil, é rápido. Depois, você tem que entrar no inbox da página, mandar seu nome completo. E no final da palestra, fazer um comentário, uma espécie de pequeno resumo sobre o que você acompanhou, sobre o que acrescentou o que o Vitor explicou para a gente, tá bom? Então, é basicamente isso para quem quiser obter a certificação. Olha a mensagem subliminar, né? O que o Vitor explicou. Vitor explica, tá? Pois é, né? Então. Eu não sei se no conteúdo você vai explicar o que é storytelling, vai ter isso? Exatamente. Só para a gente começar... então tá bom. Então, para quem é cruzão, assim, Não, tema. Eu vou dar uma explicação, inclusive a explicação ela é remota a tempos antigos, sabe? Começar quando o ser humano começou a ser ser humano. Sacanagem, não vou fazer isso não. Mas eu vou passar um pouco sobre isso. Então tá bom. Então só reforçando, o link de inscrição está aqui fixado, é só você acessar, fazer a inscrição, aí sim você vai ter a certificação, tá bom? Falando 2 horas aí, que para você que é professor, você sabe o quanto essas 2 horas aí são, né, legais para quem está em busca de montar lá o total de aulas necessárias para... Quem está em busca de hora C, isso aí é necessário pra caramba. Então, gente, se inscrevam. Mandei o link aí. Teve pessoas que vieram falar comigo no Instagram. Eu falei assim, se inscreva no link primeiro, lá se inscreve na palestra e aí você ganha o certificado fazendo todo esse processo que o pessoal da ED está falando. Então, o que o Carlos está falando. Com você, então. Vamos embora. Então, é isso, gente. Vamos embora. Então, para a gente começar, é o seguinte... Eu gosto muito de começar com essa frase, porque essa frase ela faz as pessoas pensarem. Tá? E o storytelling necessita do resultado dessa frase. Tá? Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Olha bem, quando é que foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Eu garanto que muita gente vai ficar pensando isso durante muito tempo, porque nós não fazemos muitas coisas pela primeira vez. Isso é um erro, porque isso não gera criatividade. A criatividade, todo mundo é criativo, tá? Todo mundo é criativo. Mas eu não sei, eu não sou criativo, eu não sei desenhar, não sei o que, todo mundo é, tá? O ponto não é se você é criativo ou não, o ponto é se você nutre a sua criatividade. Então, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Quanto mais coisas novas você faz, mais você nutre a sua criatividade. E mais você nutre as suas histórias. Né? Mais você nutre o storytelling. Então, você tem que entender que, primeiro, você precisa fazer coisas diferentes. Por exemplo, eu sou roqueiro. Gosto de banda de rock, sou roqueiro, nerd, gosto de coisa nerd. Mas se alguém me convidar para ver um filme que não seja de nerd, não seja nerd, vamos embora. Até porque eu gosto de outros filmes, eu gosto de cinema. Eu não gosto de qualquer filme. Mas se alguém me convidar, por exemplo, para um pagode, quando puder, né, obviamente, aglomerar e tal, vamos embora, ué. Por que não? Não sei, talvez. Enfim, eu paro para pensar um pouco, talvez eu acho que sim, eu acho que eu vou para o pagode. Porque o fato de você ir para uma coisa que você geralmente não faz, constrói na sua mente associações novas, constrói na sua mente coisas, conhecimentos novos. E esses conhecimentos eles vão ser usados em algum momento por você. Tá? E aí, esse imaginário, né, essa construção do imaginário, essa construção de coisas novas, ela se dá por conta de uma coisa que aconteceu com a gente. Lá, muitos anos atrás, milhares de anos atrás, existia uma tribo chamada tribo de Hominin. Tá? Essa tribo é pela teoria. A teoria diz que essa tribo existia. E essa tribo era o seguinte. Era composta por símios, né? O que a gente entende como macacos. Né? Tinham ali vários macacos em cima das árvores. E aí o que aconteceu com esses macacos? Um grupo de macacos foi expulso dessas árvores. Foi expulso. Simplesmente esse grupo foi tirado. E esse grupo, o que ele foi tirado não se sabe, entende-se que ele foi tirado por conta, talvez
conta deles serem fracos, né? Eles não estarem conseguindo encontrar comida, então eles foram expulsos dessas árvores. Esse grupo de macacos, nessa época, evoluiu para o ser humano. Então, nós somos esse grupo que foi expulso ali daquele bando ali de macacos que estavam em cima das árvores. Quando nós fomos expulsos, nós caímos na savana. A savana, né, é outro nível de perigo. Né? Os macacos que estavam em cima das árvores, qual era o principal ponto deles? Né? Qual era as habilidades que eles tinham? Eles andavam de galho em galho, né? Então eles tinham que olhar sempre para o chão. Na maioria das vezes, o olhar dele estava para o chão, porque ele está pisando em galhos, né? Está vendo se tem perigo, se não tem, se tem uma cobra, se não tem. Qual era o perigo que tinha? E esse macaco, ele tem, né, esse símio, ele tinha um alto nível de memória. Um alto nível de memória. E guardem bem isso, porque isso tem tudo a ver com storytelling, isso tem tudo a ver com contar histórias, tá? Ele tinha um alto nível de memória. Quando nós fomos expulsos, nós, aquele grupo, né, que era fraco, foi expulso, nós fomos para a savana, e aí esse grupo teve que começar a se adaptar à savana. Os perigos na savana são outros. Os perigos na savana, não exatamente, eles tinham que ficar olhando para o chão o tempo todo. Eles tinham que olhar, na maioria das vezes, eles tinham que olhar para o horizonte. E eles tinham que abstrair o que estava acontecendo no horizonte. Enquanto o macaco que estava na árvore tinha que memorizar, o macaco que estava no chão tinha que abstrair. Então, o que ele tinha que abstrair? Porque ele olhava, ele tinha que olhar para o horizonte o tempo todo, porque o horizonte é onde está o perigo, né? Não é mais o chão. O chão também tem, mas a maior parte dos perigos estão no horizonte agora, né? Que é leão, que é, enfim, predadores. Então, ele tinha que ficar olhando muito para o horizonte. E esse fato dele olhar para o horizonte fez com que muitas informações novas fossem incluídas na mente desse ser, que não era mais lá o símio que estava na árvore, desse ser. E aí, por isso que eu falo assim, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Cada vez que você faz algo novo, informações são jogadas na sua mente. E você consegue abstrair melhor, porque o seu imaginário melhora. Porque cada vez que você joga uma informação nova, essa informação, ela nutre o seu imaginário. Mesmo ela sendo uma informação, assim, de algo que você não gosta. Por exemplo, eu não gosto do gênero de pagode. Eu gosto do gênero de rock, de música. Beleza, pronto. Então, mas não tem problema. Eu acho super sadio eu ir. E até, talvez, gostar. Por que não? Né? Porque se eu vou e começo a gostar de uma coisa que eu não gostava antes, talvez isso seja sadio para o meu imaginário. Tá? Então, o que aconteceu com esses macacos? Eles começaram a olhar muito para o horizonte, olhar para o horizonte. E aí o horizonte é sempre uma abstração. Por quê? Porque o predador, ele não está às claras. Ele está no meio ali dos arbustos. Ele está no meio ali daquele... Na savana tem muito daqueles, tipo, tribos, né? Que parece uma coisa meio amarela, meio bege e tal. Então ele está ali escondido. O leão, ele fica escondido. Né? Ou o outro predador fica escondido. Então, esse ser, ele teve que começar a abstrair, ele teve que entender, ele teve que começar a entender que quando o arbusto se mexe, né, quando a árvore se mexe, pode ser o vento, mas também pode ser um predador. E isso começou a aumentar o abstrato dele, né, a abstração dele. Essa abstração começou a gerar outras informações. E aí, esse ser, ele começou a evoluir. Ele evoluiu para um ser... antigamente a gente andava, né? Esse conjunto de seres aí andava de quatro patas, né? Quase que de quatro patas, né? Era um bípede, mas como a gente vê o macaco, né? Ele anda com quatro patas ainda, né? Ele anda com as mãos também. E a gente evoluiu para ser um bípede. Né? A nossa coluna, ela ficou reta, né? Por que a nossa coluna ficou reta? Por conta de um monte de critérios, mas também por conta de a gente olhar para o horizonte, olhar muito para o horizonte e olhar pouco para o chão. Então, quando a gente começou a olhar muito para o horizonte, a gente também começou a olhar muito para o céu. Né? E aí, outras informações do céu começaram a serem jogadas na nossa cabeça. E tudo isso fez com que a gente montasse a cognição. A cognição foi o momento onde nós entendemos
o mundo que nós estávamos. Ou, melhor, a gente não entendeu, a gente criou o mundo que a gente estava. Porque a nossa evolução, ela partiu da visão e da audição. São sentidos de proximidade. Então, o que aconteceu? Desculpa, são sentidos de distância. Então, o que aconteceu? Quando esse grupo, né, de seres, eles começaram a olhar, lá, naquela distância ali, lá longe, tem uma árvore se mexendo que pode ser um predador. Eles começaram a olhar isso. Eles começaram a ter a noção de tempo e espaço. Essa noção de tempo e espaço permitiu a linguagem. A noção de tempo e espaço, a abstração, o imaginário, esse conjunto de operações que nós fizemos permitiu a linguagem. E a linguagem permitiu a gente contar histórias. Então, o ser humano é o único animal do planeta que sabe contar histórias. A gente sabe tanto contar histórias que se eu perguntar para vocês, eu sempre faço isso com os alunos ficam assim, meu Deus, cara. Se eu perguntar para vocês, qualquer um de vocês, assim, o que você fez da hora que você acordou até agora? Vamos lá, Carlos. O que você fez da hora que você acordou até agora? Ixi, é muita coisa, né? Muita coisa. Banho, escovar os dentes, tomar café, preparar aqui para poder fazer a transmissão com você, muita coisa. Pronto, então. O Carlos levou mais ou menos, você acordou que horas? 6h30. 6h30. O Carlos levou mais ou menos umas 4 horas aí, de lá até agora. Só que ele explicou para mim em 20 segundos. Eu perguntei para ele o que ele fez. Ele contou outra história, sacou? Ele fez, ó, toma café, não sei o quê. Ele cortou um monte de coisa dessa história, sacou? Um monte. E ele pegou uma coisa que era em 4 e transferiu para 20 segundos. Nós fazemos isso o tempo todo. O tempo todo a gente faz isso. A gente nunca conta a verdadeira história. A gente sempre conta histórias que é de acordo com a nossa linguagem. De acordo com o que a gente entende que é. Por quê? Porque nesse processo, quando a linguagem ela se tornou a principal arma da gente, né? A memória se tornou talvez a pior das habilidades que a gente tem. Porque tem um pesquisador, o Matsuawa, que ele é um pesquisador japonês. Ele pesquisa chimpanzés. O chimpanzé, nessa evolução, é o nosso primo mais direto. O chimpanzé é a galera que ficou na árvore. Tá? A galera que desceu virou o ser humano. O chimpanzé tem uma memória muito forte. Muito. Isso aqui é um exemplo da pesquisa lá da Matsuawa. O que ele faz? Né? Ele bota um chimpanzé para tocar e, na sequência dos números, o chimpanzé, ele vê, depois os números desaparecem, o chimpanzé coloca a sequência certa. O ser humano nunca consegue fazer isso aqui. Porque a pesquisa dele é que, nesse processo evolutivo, a gente fez uma troca da memória pela linguagem. E que, na verdade, a linguagem é um exemplo de memória. É uma memória. Só que a linguagem é uma forma que a gente tem de memorizar as coisas e perdurar as coisas. Porque a memória é a memória interna, né, do indivíduo. O chimpanzé está lá, ele tem a memória de qual é a sequência aqui de números que ele tem que clicar para ganhar a comida. Isso é pura memória. A linguagem não. A linguagem, a gente externa ela, a gente externaliza ela. A gente pega o que está na nossa memória e, pum, coloca no mundo. E quando a gente coloca no mundo, a gente memoriza o que está na nossa mente para o mundo. A gente perdura isso. Eu posso, por exemplo, escrever um livro. Eu posso fazer uma palestra aqui, isso aqui fica gravado, esse vídeo fica gravado para tudo sempre. Então, a linguagem, a gente coloca no mundo e eterniza aquela informação. Esse foi o nosso ganho. A gente poder se comunicar com os outros, tirar daqui da nossa mente e se comunicar com os outros. Um se comunicar com o outro. E quando a gente faz isso, a gente precisa, como a gente não tem memória, e a nossa linguagem, a forma de se comunicar tem que ser objetiva, né, para o outro entender, o que nós fazemos? A gente corta tudo. A gente conta o tempo todo, a gente está contando uma história. O tempo todo a gente está contando uma história. Então, esse é o contexto do que a gente está. Mas existe uma técnica para você melhorar esse negócio. Ah, mas eu não conto histórias bem. Realmente, tem gente que não conta história bem. Porque, olha só, uma história pode ser contada assim. Fui no mercado, comprei pão. Cara, fui no mercado, comprei pão, beleza. O que você está contando aí, né? Não sei. Agora, fui no mercado, aí passou um carro, e aí o carro quase me atropelou. E aí, opa, beleza, desviei do carro, continuei andando. Quando cheguei no mercado, eu vi que tinha um pão
integral e tinha um pão normal. Eu perguntei, nossa, como é que é esse pão integral? Nunca tinha comido pão integral. Comprei o pão integral. Quando eu voltei em casa, passei, sei lá, catupiry no pão e comi o pão integral. Aí já é uma outra história, que ela tá com mais detalhes, você introduz o que é a história, você teve coisas, teve tensão, teve coisas que aconteceram nessa história. E para isso acontecer, a gente, eu e meu sócio, a gente identificou que existem alguns pontos, tá? O primeiro ponto é emocione como Forrest Gump. O Forrest Gump, que é um personagem maravilhoso, é um personagem o grande, assim, esse filme para mim é um dos melhores filmes já feitos na história. O Forrest Gump, ele é um grande contador de histórias e ele vai contar uma história, ele sempre emociona. O que é emocionar? Ele coloca humor, ele coloca medo, ele coloca suspense, tristeza, ele sempre coloca algum nível de emoção na história dele. Nunca a história é contada só assim, fui e comprei pão na padaria. Isso aí não é história, sabe? Isso aí é até uma história, mas isso aí não tem conexão. O storytelling, né? O storytelling, todo mundo faz storytelling, mas como é que foi definido o storytelling? Né? O termo storytelling é meio que uma técnica. Ele não é, eu não considero ele como técnico, eu considero o storytelling como algo que todo mundo faz, tá? Mas vamos entender que ele é uma técnica. Se ele é uma técnica, o que você precisa colocar no storytelling para a sua história ser diferente da história convencional, né? Que é, fui no mercado e comprei água. Isso é uma história convencional. O que você precisa colocar? Você precisa colocar algum nível de emoção para a sua história. Por quê? Porque as pessoas precisam se conectar à sua história. Você ir no mercado comprar água, ninguém se conecta. Agora, você ir no mercado, você viu que a água aumentou o preço em 30% e você achou aquilo um absurdo, aí a gente já começa a ter alguma coisa. A gente já começa a ter um exagero, por exemplo. Já começa a ter uma conexão com as pessoas. As pessoas vão falar assim, teve uma vez que eu fui também no mercado e a água tinha aumentado em 30% só porque a gente estava com falta de água na minha cidade. Então, isso é criar conexão com as pessoas. O storytelling serve para isso. Para que você entenda que as pessoas têm... todo mundo tem história, sabe? Todo mundo tem história para contar. Todo mundo. Ah, eu não tenho história. É porque você não reparou na sua história. Você não reparou. Eu, por exemplo, como eu trabalho com isso, né? E a minha cabeça é Fantástico Mundo de Bob, naquele desenho, a pessoa tá falando comigo, eu tô assim, ó. E ela tá falando ali, eu já tô criando uma história na minha cabeça aqui, sacou? Ou então eu já tô imitando ela aqui na minha cabeça. Ah, essa pessoa tem esse jeito aqui. Eu tenho alguns amigos meus, né? Amigos meus que são professores, eu imito eles. Aí eu fico imitando, eu falo para eles, obviamente, que eu imito eles, eu fico imitando os alunos. Porque eu acho engraçado, sabe? Tipo, as pessoas, elas têm trejeitos, sabe? E na minha cabeça eu fico aqui, ó, tá alimentando isso. Então, isso é você poder ter informações para depois você poder contar uma história. Eu tenho um amigo que ele fala assim, Vitor, sua vida é muito engraçada. Não, não é que a minha vida é engraçada. É que eu olho para as histórias que estão acontecendo nela. Eu olho. Eu e meu sócio, a gente tem uma teoria que a gente está vivendo uma grande Matrix. Né? A gente está vivendo uma grande realidade que não existe e tal. Essa teoria é uma teoria real, tá? Ela não é teoria, não. Ela é real, que a gente já comprovou. Na sexta-feira agora, a gente estava vindo de uma reunião e tal, e isso é uma história. Isso aqui é uma história que eu vou contar, né? A gente estava vindo de uma reunião, e aí eu estava aqui, né? A gente estava conversando, não sei o quê, aí a gente parou num posto, e aí a gente estava botando gasolina, e aí do nada um cara passou, ele parecia um personagem de um jogo, aqueles personagens que você não move no jogo, que é chamado de NPC. Ele parecia um NPC. Porque o cara tava fazendo coisas aleatórias dentro do posto, e a gente assim, caraca. E o Vitor, meu sócio, falou assim, cara, esse cara tá muito NPC, tá muito personagem de jogo. Aí, do nada, o cara olhou pro vidro da loja de conveniência e eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí, do nada, o cara sentou e ele fez assim, ó. E deu uma risada nada a ver. A gente ficou, caraca, eu não acredito nisso. Aí, quando nós fomos para outra reunião, que era no centro, aí no centro, a gente chegou na reunião, chegou perto do prédio da reunião, e eu falei assim, Vitor, vamos tomar um café. Tá, beleza. Cheguei pro meu sócio, meu sócio também se chama Vitor. Vitor, vamos tomar um café. Tá, beleza. Aí tinha uma cafeteria, assim, né?
uma entradinha assim de uma cafeteria. Quando a gente entrou na cafeteria, parecia Amsterdã, parecia que a gente estava em Amsterdã, a cafeteria nada a ver, num lugar nada a ver, com uma, assim, parecia que era um portal. Eu falei assim, Vitor, essa sexta-feira tá muito esquisita. Cara, tá muito estranho. Alguém da Matrix, né? Alguém da realidade virtual deve ter posto, sei lá, no automático, deve ter posto alguma coisa assim, que tá muito estranho. Aí a gente saiu da cafeteria, quando a gente saiu da cafeteria, a gente foi entrar no prédio, onde era outra reunião, e o porteiro do prédio tava assim, ó. Eu vou imitar aqui o porteiro do prédio, mas ele estava assim, tá, gente? Parado na porta do prédio. Eu, opa, pois não, boa tarde. Ele, boa tarde, para onde vocês vão? Aí eu, não, a gente tá indo para a editora. Não dá. Aí ele, vocês vão pegar livros? Aí eu, caraca, eu olhei assim, meu Deus, mais um NPC, não acredito nisso. Aí o Vitor já começou a dar risada, né? Meu sócio, obviamente, já começou a dar risada, porque tava muito esquisita a sexta-feira, e aí só piorou, né? O ponto de estar esquisito. Eu, não, a gente vai ter uma reunião ali. Então tá bom. Todo robótico, assim, caraca, meu irmão, esse negócio deve ser uma Matrix mesmo. E aí a gente foi, teve reunião e tal. Mas o ponto é, o quanto você repara nas histórias que estão acontecendo na sua vida. Toda história ela pode ser contada com humor, ela pode ser contada com medo, tristeza, suspense, comédia, que aí remete ao humor, ação. Toda história tem um gênero, ela tem emoção. Então, coloque emoção nas suas histórias. E as emoções, elas têm forma. Tanto é que eu coloquei as formas aqui, né? O humor, ele tem uma forma diferente. O medo tem uma forma diferente. A tristeza, a fonte da tristeza é totalmente diferente. Essa fonte, por exemplo, ela remete à máquina de escrever. E a máquina de escrever remete a uma coisa nostálgica, né? Uma coisa meio triste, aquilo que já passou. Então, as coisas, elas têm elementos. Coloque elementos nas suas histórias. Repare nos elementos. Quando você começar a reparar nos elementos, os elementos vão passar a contar histórias. A gente vai ver isso mais à frente. Exagere como o Tarantino. O Tarantino é um diretor de cinema que as histórias dele são sempre exageradas, né? O cara toma um tiro, ele não toma um tiro, ele é destruído. O cara corta a mão, ele não corta a mão corta e o sangue jorra na sua tela. Mas ele não conta isso, ele não exagera o tempo todo. Ele exagera só quando é necessário. Exagera quando você precisa dar atenção à informação. Então, o exagero do Tarantino não é o filme inteiro, é numa cena. É uma cena que tem muito suspense, é uma cena que tem um exagero de, sei lá, alguém tomando um tiro muito forte. É uma cena. Ou é um conjunto de cenas para contar aquela história, mas não é o filme todo. Se você exagera o filme todo, se você exagera na sua história o tempo todo, a sua história ela se torna algo que é comum para as pessoas. Então, não exagere o tempo todo. Exagere só quando for necessário. Porque o exagero dá atenção à informação. Por exemplo, se eu coloquei aqui a palavra exagera, automaticamente vocês olharam para a palavra exagera. Vocês não olharam para o restante, vocês olharam para a palavra exagera. Então, exagere como está no título. E, por fim, crie metáforas. E esse vídeo aqui, eu não vou poder rodar ele, mas depois procurem aí a apresentação do Steve Jobs, MacBook Air, tá? Que é quando ele apresentou o MacBook Air. Cara, é uma apresentação que, na boa, para mim, é uma das melhores apresentações que já foram feitas na história da humanidade. Porque ele cria uma metáfora que é uma metáfora muito, muito, muito impactante. Que é o seguinte, ele vai falar sobre o MacBook Air, que ele vai falar que o MacBook Air é fino, é não sei o quê, ele é o mais fino da categoria, ele é mais fino do que o Sony, o produto da Sony, que era um Sony Vaio na época, ele é mais fino do que, porque o Sony Vaio ele tinha uma diferença, né? O fundo do Sony Vaio era mais grosso e a frente do Sony Vaio, notebook, né, era mais fina. Aí o MacBook Air, o fundo do MacBook Air é mais fino do que a frente do Sony Vaio, aí ele vai falando sobre isso e tal. Quando chega no final da apresentação, ele fala assim, e pra gente falar, então vamos falar sobre o que é fino. Fino é a gente poder colocar o MacBook Air dentro de um envelope de papel A4. Isso é uma metáfora muito forte. Muito forte. O que é uma metáfora? Uma metáfora é um atalho que você usa, que a gente usa o tempo todo para dizer algo complexo para alguém. Por quê?
Quando pediu, Carlos, fala aí sobre a sua história. De quando ele acordou até agora. Beleza, olha, minha história foi o seguinte, eu acordei, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tal. Contou em 20 segundos. O que o Carlos contou foi uma metáfora. A metáfora são atalhos que nós criamos para poder contar coisas complexas. Porque seria impossível ele contar 4 horas do que aconteceu na vida dele, desde a hora que ele acordou até agora. Ele ia ter que contar 4 horas de história. Imagina, 4 horas de história. Ninguém ia ficar prestando atenção no que. Sacou? 4 horas de história de uma pessoa acordando. Caraca, porra, cara, desculpa, mas assim, você podia ser o Papa, ninguém ia prestar atenção. Cara. Isso é uma realidade. Não, eu acordei, aí eu botei meu pé esquerdo no chão, depois eu botei o pé direito, aí eu pensei, vou tomar café. Aí eu fui andando, pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo. Ninguém vai fazer isso, sacou? Ninguém vai contar dessa forma. Então, o que nós fazemos? Nós criamos atalhos. E a metáfora é um alto nível desses atalhos, que é o tempo voa. O tempo voa? O que significa o tempo voa, Carlos? Me conta aí, o que significa o tempo voa? Ih, meu Deus. É porque ele passa muito rápido, ó. Passa muito rápido, né? É o significado de um tempo voa. Mas o tempo passa rápido? Como? Desculpa. O tempo passa rápido? Ou nós aqui, né? Não. Eu não sei. O tempo não passa rápido. O tempo é uma unidade, né? Você tem de 10 a meio-dia. Pronto, acabou. É isso. 10 a meio-dia é o tempo. A forma que você usa o tempo que... Exatamente. A percepção do tempo, né? Porque o tempo nem existe, na verdade, né? A gente criou o tempo. Então, assim, o tempo nem existe. Só que a gente colocou que o tempo voa, porque o tempo passa rápido. Olha só a loucura da metáfora. Mas é a nossa percepção sobre as coisas que faz com que aquele tempo ele seja menor ou maior. Certo? Então, a nossa percepção criou uma metáfora que se chama o tempo voa. Só que olha como é complexo você explicar isso. Não é melhor você explicar, o tempo voou hoje, hein? Do que você falar assim, nossa, a minha percepção... Ia ser horrível falar isso, né? A minha percepção de tempo foi maior do que ontem. Por isso que o tempo foi mais rápido. Caraca, ninguém vai falar isso. Até você falar isso, todo mundo, velho, tá bom, beleza, tá, entendi já. Vamos fazer isso. Entendeu? Então, as metáforas, elas são atalhos para dizer algo complexo para alguém. Na verdade, a nossa linguagem ela é feita de metáforas. Em tudo. Porque tudo é um atalho. Mas aí a gente... Beleza, tudo bem. Assim, a palavra é um atalho. Mas a gente não vai entrar nisso, porque aí já é muito complexo. Vamos pensar na metáfora. A metáfora é um atalho. O tempo voa. Então, quando você cria um atalho para explicar alguma coisa complexa para alguém, você adianta a vida da pessoa. Você adianta. Na hora que o Steve Jobs colocou o MacBook Air dentro de um envelope A4, o que ele fez com as pessoas? Ele fez assim, gente, olha só, você pode pegar o seu envelope A4 que tem em qualquer papelaria, que tem em qualquer escritório, pega o seu envelope A4 aí, pronto. O MacBook Air cabe dentro desse envelope. Esse é o notebook que eu estou vendendo para vocês. E garanto que todo mundo fez isso. Então fez assim, pô, peraí, deixa eu ver aqui deixa eu ver o tamanho do MacBook Air. Que no mínimo ele é menor do que o envelope A4, que ele cabe dentro. Então a metáfora, ela é algo muito forte. Muito forte. Mas assim, quem é você nessa história? Porque na hora que a gente está contando uma história, a gente tem que contar quem é o nosso personagem, né? E aí que entra o momento que você pega o storytelling e usa para contar com cores, formas, personagens, etc. Porque tudo que a gente faz, toda peça gráfica que a gente faz, tudo tem storytelling. A inovação que a gente monta tem storytelling. Quando montaram o celular tem storytelling. Quando montaram, sei lá, o notebook tem storytelling. Por quê? Porque esses objetos estão contando histórias. Eles estão contando uma história de você poder se comunicar com as pessoas, outros estão contando uma história de você poder criar ali, né, desenvolver trabalhos ali no seu notebook, enfim. Tudo aquilo ali está contando um livro de história. E você tem que entender quem é você nessa história, ou quem é o seu protagonista na história. Eu consegui achar aqui um pedacinho do vídeo que você falou. Posso rodar para a gente poder ilustrar? Pode rodar. Você consegue rodar aí? Acho que sim, vamos ver.
Let me take it out here. Oh my God. This is the new MacBook Air, and you can get a feel for how thin it is. Yeah, there it is. Essa parte do vídeo que ele pega depois do MacBook Air e pega assim, né, com os dedos, isso aqui também é storytelling, tá? Porque o que ele está fazendo com os dedos? Ele está contando, aqui tem uma representatividade, porque o MacBook Air é leve. Então ele consegue pegar com os dedos. Ele não pega com as duas mãos de primeira, ele pega com os dedos. Então isso também conta uma história, sabe? Tipo, essa apresentação é assim, é uma coisa maravilhosa. Então quem é você nessa história? E aí você tem os arquétipos. Os arquétipos são diversos arquétipos. Os arquétipos são atalhos, são metáforas de personagens, tá? Só que aí o Carl Jung, ele desenvolveu os 12 arquétipos, que é o que geralmente as pessoas usam e é um framework, né, para se entender de personagem. Dentro desses 12 arquétipos, você tem aí 12 psiques, né? 12 personagens, 12 formas do personagem agir, tá? E esses personagens, eles agem assim, tá? Vamos embora. Aqui, ó. Busca espiritual, né? Que é o mote principal desses 3 arquétipos. Inocente, sábio, aventureiro. O inocente, ele vai buscar segurança. O sábio vai buscar empatia. O aventureiro vai buscar liberdade. Por exemplo, se a gente pegar um personagem só para a gente tangibilizar, o sábio, geralmente, numa história, é o cara que explica as coisas. Quando você vai ver um filme, sempre tem aquele personagem que explica o mundo. Aquele personagem geralmente tem o arquétipo do sábio. Quem gosta de Senhor dos Anéis, por exemplo, eu sou fã de Senhor dos Anéis, o Gandalf é o arquétipo do sábio, porque ele explica o mundo, ele explica que existiu uma época que o anel foi criado vários anéis, e existe o anel do poder, que é o anel que todos podem governar, etc. e tal. Ele explica isso para o Frodo, mas ele não está explicando para o Frodo, ele está explicando para quem está lendo o livro ou quem está vendo o filme. Quem gosta, infelizmente, quem gosta de Harry Potter, existe um grupo aí de pessoas que infelizmente gostam disso, que eu não gosto nada de Harry Potter. O Dumbledore, ele é o arquétipo do sábio. Em Matrix, o Morfeu é o arquétipo do sábio. Então, o arquétipo do sábio é aquele que explica o mundo, é aquele que tem as informações. O aventureiro vai buscar liberdade, e aí depois você tem ali no contexto de deixar uma marca, você tem o rebelde, o mago e o herói. O herói é a coragem, o mago é o poder, e o rebelde é a libertação, né, que é diferente de liberdade. O rebelde, ele quebra as coisas. Ele é feito para quebrar. Tá? Para quebrar o status quo da coisa. Posso te pedir um exemplo? Assim, é bem mais infantil, mas talvez chegue também mais perto de todo mundo. Branca de Neve, os Sete Anões, talvez cada anão ali representa Cara, cada anão ali representa um nível de arquétipo. Sim. Cada anão tem um nível de arquétipo. Sim. Eles, na verdade, eles não usam exatamente esses 12 arquétipos aqui, mas eles têm arquétipos, tá? Que é o preguiçoso, aquilo ali, o preguiçoso, o trabalhador, são arquétipos também, tá? Também são. Mas eles não entram, eles estão aqui de forma diferente nos 12 arquétipos de Carl Jung. Entendeu? Por exemplo, o trabalhador, ele pode ser considerado como prestativo. São diferentes os arquétipos aqui, os nomes, tá? O preguiçoso pode ser considerado como ou inocente ou comum. Aliás, tem um que é inocente, né? Aí pode ser considerado como o inocente. O homem comum, né? O personagem comum pode ser o preguiçoso, pode ser alguma coisa do tipo, né? Então, eles têm ali a sua referência a cada arquétipo que tem aqui, tá? Mas ali são outros arquétipos, tá bom? E aí você tem, mas é ótimo exemplo. Os Sete Anões é um ótimo exemplo, inclusive, de arquétipos. Esses arquétipos, eles definem o personagem, eles definem quem você vai ser na sua história, na história que você está contando. O que é a sua história? Se é uma peça gráfica, cara, de que forma que essa história ela está querendo atingir? Quem é o personagem da sua história? Por exemplo, lá no meu Instagram, eu tenho um arquétipo. Eu tenho, na verdade, 3 arquétipos.
que é o arquétipo do rebelde, porque eu tento quebrar sempre o formato, o arquétipo do sábio, porque eu sou professor, e o arquétipo do bobo da corte, que aqui está como comediante, mas também tem o nome de bobo da corte. Que aí eu fico fazendo piada, não sei o quê. Então, esses 3 arquétipos, eles vão viver ali comigo, sacou? E também o prestativo, que é o cuidador. Porque às vezes tem um aluno meu que me pede um negócio, eu vou lá, porra, ajudo ele e tal. Então, eu tenho um arquétipo em cada quadrante, né? Tem um arquétipo em cada quadrante. Você pode ter vários arquétipos? Sim, você pode ter vários arquétipos. Mas provavelmente vai ter um arquétipo que é o arquétipo mãe daquilo ali, né? Que é o arquétipo que vai dominar o personagem. Porque os arquétipos, eles são psiqueis, né, do personagem. Eles são como é que o personagem age, né? Beleza, você não está num personagem seu, mas você está fazendo por exemplo, o Instagram lá da LED. Cara, quem é o personagem do Instagram da LED? Quem é o personagem? A instituição? A própria LED. Sim. E qual é o arquétipo da LED? Ixi, eu não consigo nem enxergar essa tabela aqui direito. Não consegue, não. Tá Vamos ver. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Mas... não vou arriscar. Vai lá, me ajuda. Eu vou arriscar aqui. É o arquétipo do governante, porque é governo, né? Está vinculado ao governo. O arquétipo do prestativo, que é serviço, que é prestando serviço, né, para as pessoas. O arquétipo, talvez ali, do criador, que busca inovação. E do sábio, que tem as informações. Por isso que a escola da LED, por isso que existe a escola da LED, sacou? Porque esses arquétipos, eles estão atrelados, eles estão conectados um com o outro. O maior deles que eu acho aí, o arquétipo mãe da coisa, é o arquétipo da prestação, do prestador de serviço, do cara que quer ser prestativo. Então, esse é o arquétipo da LED. Os outros são arquétipos satélite, sabe? Tipo, olha, tem aqui... A LED não é o arquétipo do bobo da corte ou do comediante. Ela não é o arquétipo do rebelde, ela nem pode ser. O que ela vai ser? Ela vai ser prestação, ela vai ser um prestador de serviço. Então, toda publicação da LED tem que ter esse arquétipo presente ali. Tem que mostrar para as pessoas. Porque o personagem, ele tem que estar claro para as pessoas como é que ele é. Porque senão as pessoas não entendem a história. Entendeu isso? Isso é muito importante, porque se não conseguir vincular o arquétipo, fica esquisita a história. A história ela fica sem coerência. Né? E aí tem os outros arquétipos, né? O amante, comediante, homem comum, né? O comum, prestativo, governante, criador. Então são 12, e esses 12, cada um desses 12 tem ali um item, que é um item de força dele, sabe? Que é um item que ele busca. Que é empatia, segurança, liberdade, libertação, poder, prazer, por exemplo, o comediante tem o prazer de passar informação para os outros, né, fazer os outros se emocionarem, né, pode ser se emocionar dando risada, pode ser se emocionar através do humor, mas criticando alguma coisa, né, então aí você tem o homem comum, pertencer a algo, prestativo ao serviço, governante ao controle, e o criador, criativo, é inovação. Por exemplo, o criativo também está no meu. Então, são 5. Olha só quantos arquétipos eu tenho. Tipo, o criativo também está no meu. Então, eu tenho que mostrar isso. Eu tenho que apresentar isso na hora que eu vou criar alguma coisa. Tá? E aí, para você contar a história, o que você tem que pensar? Você tem que pensar que você tem recursos criativos. Ou seja, como dizer, que são os apelos criativos, ou como abordar, que são os estilos. Como dizer? Como é que você vai contar essa história? Vai ser uma história de humor? Vai ser uma história que você vai mostrar superação? O que é essa história que você está contando? E como abordar? Como é que você vai aplicar isso? Se for uma história de superação, as cores têm que ser de superação. Se for uma história de humor, as cores abordadas têm que ser de humor. A ação, a cor, a forma, o roteiro, como você conta a história tem que ser tudo de ação, não pode ser... Você pode até misturar, mas ainda assim você vai ter uma história de ação. Tá? Então, como dizer e como abordar. Tá? São os 2 itens que, para você criar a história, você tem que ter na sua mente. Ou seja,
Você entendeu quem é o seu personagem, qual é o arquétipo do personagem, que é o protagonista da história. Você entendeu como dizer, né, como falar sobre essa história e como abordar essa história. E aí, depois, você tem que pensar o seguinte: quem é o seu leitor, quem está assistindo você, quem está consumindo o seu Instagram, quem está consumindo o que você está, a sua história. Quem é esse cara? Aí você vai ter que entender quem é a sua persona. Ou seja, três passos básicos. Entender quem é você, né? Quem é o protagonista da história, através dos arquétipos. Entender quais são os recursos criativos, ou seja, como dizer e como abordar. Como dizer, né? Como falar sobre essa história e como abordar. Como agir nessa história, né? Quais são os estilos que você vai colocar ali nela. E quem é o seu leitor, quem é a sua persona. Entenda a sua persona. Entender sobre a persona é crucial. Porque quando eu me comunico com alguém, eu tenho que entender que a minha persona, que eu estou falando aqui agora, é diferente da persona que eu geralmente falo, sei lá, no meu Instagram, ou no meu canal lá no YouTube, ou com o meu cliente. Essa persona aqui da Alerj, né, ou seja, quem é a persona? A persona é quem consome o que você está falando. Tirando os meus alunos, a persona da Alerj vai ser diferente dos meus alunos, possivelmente. Porque ela quer buscar uma coisa, talvez ela quer uma coisa mais técnica. Você vê que eu trouxe um passo a passo aqui. Com os meus alunos eu tenho mais tempo, então eu posso contar mais histórias para representar a coisa. Aqui, eu sei que a persona é diferente. Então, quem é a persona? Quem é a pessoa que está consumindo o meu conteúdo? Tem que definir isso, tem que definir quem é ela, qual é a dor dela, o que ela está buscando. Isso aqui é muito importante. Qual é a dor da persona? Gente, assim, a dor da persona vai falar para você o que você tem que resolver. Basicamente é isso. A dor, os sonhos dela, a meta dela, isso tudo são indícios do que ela quer resolver. Aqui, por exemplo, na Alerj, eu sei que tem pessoas aqui dentro que querem entender como melhorar ali uma campanha, por exemplo. Sabe? Como melhorar a forma de se comunicar com as outras pessoas. Então, eu sei que existe essa persona aqui dentro. Então, se eu sei que existe essa persona, eu tenho que agir de acordo com o que essa persona quer para resolver o problema dela, a dor dela. Os meus alunos, eles têm outra dor. Aí eu tenho que agir de acordo com as dores dos meus alunos. Então, entenda quem é você, né? O seu protagonista. Entenda como você vai contar, né? Como você vai dizer essa história, como você vai abordar essa história. E quem é o seu leitor, né? O seu leitor é quem é a pessoa que vai consumir o seu conteúdo. Que é, entenda quem é a sua persona. E aí, cores contam histórias, né? As cores, elas contam histórias muito legais, inclusive. As cores, elas têm um negócio que eu, particularmente, eu não gosto. Eu não gosto desse negócio de, não, azul é confiança. Não gosto, tá? Mas isso são atalhos. Isso aqui é uma metáfora, na verdade. Tá? O azul, ele não é que ele dá confiança. É que o azul, ele vibra nos nossos olhos diferente. E essa vibração, ela talvez é uma vibração mais, por ele ser uma cor fria, ela dá uma confiança, ele acalma a pessoa. Por isso que o vermelho não faz isso. O vermelho vibra muito no nosso olho. Então, ele gera ali uma energia, por exemplo, ele gera paixão. E aí o que aconteceu? Essas vibrações diferentes de cada cor geraram atalhos para a gente. E aí a gente gerou, através disso, representações. Ou seja, o vermelho virou uma representação de paixão. Virou uma representação de força, de coragem, de luxúria. Virou representação de comida, por exemplo, que não faz o menor sentido. Porque Subway, por exemplo, não tem vermelho, é comida. O Subway, a marca do Subway não tem um pingo de vermelho, é comida. Então não faz sentido, mas ele virou uma representação de comida. O azul virou uma representação de respeito, de confiança, de fé, de paixão, de charme. O roxo virou uma representação de virtude. O laranja, confiança, vitalidade, ambição. O amarelo, liberdade. Então, isso aqui são representações. Isso aqui é assim? Não é exatamente assim, mas a gente colocou como, né? Nossa sociedade, ao olhar para isso,
ao entender que aquela cor ali vibra o nosso olho de forma diferente, a gente entendeu como que é. E aí, como é que a cor conta uma história? Eu trouxe aqui uma imagem, que é a imagem do The Last of Us, que é um jogo. E aqui a cor está contando uma história. Tá? Primeiro, você tem vermelho e verde como cores predominantes. Tá? Vamos aqui buscar aqui. Verde, segurança, harmonia, espiritualidade e produtividade. Vermelho, energia, coragem, orgulho, paixão. Você tem aqui, qual é a história do The Last of Us? A história é uma história de zumbi, né? Houve um apocalipse zumbi no mundo. E aí você é um personagem, que é o Joel. E aí você, como personagem, você é um cara que você tem que deixar uma menina, que é a Ellie, do ponto A para o ponto B. E o Joel é um cara que já perdeu a filha logo quando teve o ataque zumbi e tal. Tem toda uma história, além, né, da história padrão. E você tem, uma história, é tipo um road movie, sabe? Você tem que andar até você deixar a outra personagem no ponto B, tá? O que está demonstrando aqui é essa imagem. Essa imagem está me demonstrando o seguinte: existe um contraste entre o vermelho e o verde. Por quê? Quando a gente olha aqui para o disco cromático aqui do lado, as cores vermelha e verde são cores opostas no disco cromático. O que isso significa? Que elas são cores complementares. E o que isso significa? Que as cores complementares, elas são cores de alto contraste. Elas não são cores harmônicas, elas são cores de contraste. Elas são cores que vai fazer com que aquilo ali seja sempre muito contrastado. Tá? Não tem harmonia. E faz todo sentido. Porque o mundo aqui, ele está pós-apocalíptico. Não tem harmonia nesse mundo. Nesse mundo aqui, nessa cena aqui. Não existe harmonia nesse mundo. Então, faz todo sentido a pilastra ser vermelha e a grama ser verde. A grama está ali, o elemento da grama, junto com a pilastra. Ou seja, natureza e urbano. Totalmente opostos, né? E convivendo, porque o mundo acabou, nessa cena aqui, né? Nessa história, o mundo acabou. E aí, a natureza dominou, né, esse mundo. Então, faz sentido ter um alto contraste aqui. Mas, ao mesmo tempo, nessa mesma cena, você tem também as cores análogas. O que são as cores análogas? São as cores próximas do disco cromático. Ou seja, quando a gente olha aqui para o disco cromático, a gente tem ali laranja, do laranja ao vermelho, né, com análoga. As cores análogas, elas remetem à harmonia. Elas são cores, por elas serem cores do mesmo tom, elas são cores de harmonia. E o que está harmônico aqui? A roupa do personagem com a natureza. O que está significando isso para mim aqui? Qual é a representação que essa cena está tendo? Esse personagem, ele já está totalmente inserido no mundo que está agora, que é o mundo onde a natureza dominou tudo, porque não tem o ser humano, acabou, foi um apocalipse. Então, ele já está inserido nesse mundo. Ele não está out do mundo, ele está fora do mundo. Ele está no mundo. Ele está harmônico com esse mundo. A parede ali atrás, ela é cinza. Ela já tem um cinza num tom meio verde. A parede ali atrás, ela, apesar de ser urbana, ela também já está... Tanto é que a grama está dominando a parede. Né? Está indo ali para a parede. Então, uma cena, você conta uma história toda Eu não preciso saber, vocês não precisam saber qual é a história inteira do jogo para vocês entenderem o que essa cena está contando. Vocês entendem que é uma cena onde a coisa está degradada e existe urbano e existe natureza. E eles estão se conflitando, né? A natureza e o urbano. Existe um conflito aí, e esse conflito é representado tanto pelos elementos quanto pelas cores. Esse aqui é o exemplo, para mim, que é um dos exemplos mais interessantes que tem. Assim. Todo mundo viu Coringa? Todo mundo viu, né? Não vou dar spoiler aqui. Eu dei essa palestra na semana passada, foi na semana passada. E aí, quando eu perguntei isso, tinha gente que não tinha visto. Né? Dei essa palestra de uma forma mais pocket, lá na Veiga. Tinha gente que não tinha visto. Mas todo mundo viu, né? Carlos, me fala aí se todo mundo viu aí nos comentários, que eu não consigo ver os comentários. Porque eu vou dar agora um mega spoiler do Coringa.
Vou dar um mega spoiler. Vai ser um negócio meio tenso até, tá? Quem não viu, infelizmente, já passou anos, né, do Coringa. Não, ninguém se manifestou, não. Bora de spoiler mesmo. Então, olha, esse personagem aqui do Joaquin Phoenix, ele vira o Coringa. Esse é o spoiler, assim, máximo do negócio. Ele vira o Coringa. Pois é, ele ganhou, inclusive, um Oscar por causa disso. Então, o Arthur Fleck, que é o personagem do Joaquin Phoenix, sem ser o Coringa, ele tá aqui, né? Ele tá aqui nessa cena, e pô, eu cometi o mesmo erro. Essa cena aqui, ela é a cena representativa do filme, tá? Por que ela é a cena representativa do filme? Porque vamos parar para analisar o seguinte. Quais são as cores dessa cena? As cores dessa cena são laranja, né? Aquele laranja meio marrom, verde e uma coisa meio amarela, meio cinza, né? Mas tem um amarelo ali, tem um tom de amarelo aqui ou ali. Mas basicamente é um verde, um laranja e um amarelo. No disco cromático, o que essas cores são? O que essas cores são? Elas são cores análogas, ou seja, elas são cores do mesmo tom do disco cromático. O que está me informando aqui nessa cena do Coringa é que o Arthur Fleck, que ainda não é o Coringa, ele é uma pessoa que está harmônica com o mundo onde ele está. Ele pode não gostar, mas ele está tentando se inserir no mundo. Ele está tentando viver o mundo. Tá? Nessa outra cena aqui de baixo, que ele está dando risada, é porque eu não botei a cena completa. Tem um menino no filme, tem um menino que está na frente dele, que é filho dessa mulher que está na frente dele também, que o menino começa a brincar com ele. O menino está vestido com uma camisa vermelha. O que isso significa? Que o menino, no meio de toda essa cor análoga, o menino é uma deturpação daquele mundo. Ou seja, o menino, ele está fora do mundo. Ele não está harmônico com o mundo. Porque o análogo vai, né, para essa conjunção aí de cores. Ele vai do verde ao amarelo meio laranja. Quando começa a chegar no vermelho, já começa a ir muito longe do verde, por exemplo. Já começa a ficar muito oposto ao verde. Então, o que está dizendo nesse menino? Esse menino é uma deturpação do mundo. E aí o Arthur Fleck, ele começa a brincar com o menino, ele começa a dar risada, e aí começa a gerar toda uma situação ruim por conta do menino. Porque o Arthur Fleck tem problema e tal, e aí começa a gerar todo Ele sai do momento que ele está harmônico com o mundo, e ele volta para o momento que ele está fora do mundo, por conta do elemento vermelho lá do menino. E aí depois, quando ele vira o Coringa, ele é altamente contrastado. Ele é altamente contrastado. Ele não é nada do mundo. Ele é anarquia pura. Ele é contraste. Ele não tem nada de harmonia com o mundo. Porque ele tem as cores vermelha, verde. São cores sempre muito opostas. Vermelha, verde, azul. Cara, assim, é sempre um negócio muito oposto na parada. Por quê? Porque está representando estar fora daquele mundo que antes era assim. Era harmônico, né? Era sempre muito harmônico. E aí com o Coringa são sempre cores muito opostas ao disco cromático. E elementos contam histórias. E os elementos são muito importantes para as histórias. Por exemplo, o elemento ali do Coringa, o elemento da risada, o elemento do ser um palhaço, né? O elemento como um todo, como personagem, ser um palhaço e ao mesmo tempo ser algo perigoso. O palhaço geralmente é algo que traz felicidade, né? Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que a visão dele de mundo é trazer felicidade da forma dele, né, para as pessoas. Trazer anarquia, no caso. Tirar as pessoas do seu status, né? Tirar as pessoas da sua rotina. Então, os elementos contam histórias. E aí eu trouxe aqui um outro exemplo, que até de uma foto minha, que olha só como que funciona, né? Eu pedi para vocês se perguntarem, né? Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Eu pedi para vocês se perguntarem sobre isso. Isso aqui demonstra muito, porque os elementos, eles trazem informações. Quando você faz alguma coisa nova, você joga informações na sua cabeça. E você pode produzir coisas novas. Por exemplo, a gente tem essas 3 fotos aqui,
tá? Essas 3 fotos aqui, o que elas representam? Elas têm chuva, elas têm... O que a chuva representa? A chuva representa nostalgia, tristeza, porque você tem que se proteger, representa, né, você tem que botar um guarda-chuva, então você tem que se proteger, né, da chuva sempre. Ninguém vai ficar andando sem guarda-chuva na chuva ou sem se proteger na chuva. Então a chuva é sempre uma coisa meio triste, meio nostálgica. Para a maioria das pessoas, eu adoro chuva e a chuva para mim é motivo de alegria. Mas para a maioria das pessoas, a chuva representa nostalgia, tristeza. Essas 3 fotos, elas têm chuva, elas são urbanas, elas têm névoa, elas têm, nas 2 primeiras, elas têm as cores laranja e marrom, mas nas 3 tem as cores cinza, geralmente o cinza ali imperando, mas o laranja e marrom, porque o laranja meio amarelo é representativo de urbano, né? Centros urbanos, a luz é amarela e tal. Beleza. Essas 3 fotos têm esses elementos aqui, né? Cimento, gota, luzes amarelas, fumaça, coisa meio cimento queimado e tal. Olha o que isso produziu. Isso produziu essa foto. Não que foi exatamente isso que produziu essa foto, mas eu provavelmente vi aquelas 3 imagens e na hora que eu fui bater a foto, essa foto é uma foto minha, batida da casa da minha tia, em Salvador. Na hora que eu fui bater a foto, estava chovendo, eu queria representar nostalgia, queria representar o amarelo é o elemento, né, de urbano, centro urbano, com chuva, é noite isso aqui, tem ali a casa da frente, tem um poste da frente, tem tudo muito urbano, né? E aí representa o quê? A tristeza, a pessoa dentro de casa, não sei o quê, tal. Essa foto é antiga, tá? Essa foto serviria para agora, inclusive. Quando você vai produzir alguma coisa, para você produzir aquilo, você tem que ter elementos, você tem que ter informações de como é que você vai fazer. Não é só você produzir. Criatividade não é só você ir lá e vai. Não, velho, você tem que nutrir a sua criatividade, senão você não consegue contar uma história. E aí, tipografias, né, o tipo, né, as letras, as fontes, contam também histórias. Porque aí você tem o seguinte, você tem as fontes para títulos e textos, né? Isso aqui é uma fonte para título, não é uma fonte para texto. Você vê que você consegue ler ali o título, mas o texto foi embora, acabou. Né? O texto, você não consegue ler nada disso aqui. Quando você troca, você consegue ler o título e você consegue ler o texto, porque a fonte de cima é para título único e exclusivamente, e a fonte de baixo é para texto, mas também serve para título. Tá? A fonte de baixo é uma Arial, a fonte de cima é uma Bauhaus. Então a Arial ela serve para título e para texto. E aí pronto, quando eu troco ela, né, fontes para textos. Ou seja, a fonte serve tanto para o título quanto para o texto. Né? Você entende. Você entende aqui, mas você não entende isso aqui. A gente não entende. Ela tem tanta informação, essa fonte, que ela não consegue passar a informação. Fica muito pesada a coisa. E a gente acaba rejeitando. Então, tem que se ater se você quer contar uma história através das fontes, a fonte tem que representar o que você quer contar. Por exemplo, quando eu estou nessa fonte aqui, nesse título, eu sei que eu quero contar uma coisa mais fora, talvez uma coisa mais fora da caixa. Quando eu venho para cá, eu quero contar uma coisa mais simples. Talvez uma coisa que represente, uma coisa mais fácil de ser entendida e mais simples, porque essa fonte ela é uma fonte mais reta. Então, as fontes contam histórias. E a fonte tem o kern. O que é o kern? O kern é o espaçamento entre elas. O espaçamento entre os tipos também conta história. Por exemplo, kern normal é o primeiro, diminuição do kern, aumento de kern, aumento do espaçamento entre as fontes. Quando aumento, eu faço com que esses elementos eles tenham um outro entendimento. Por exemplo, eu posso usar o aumento de kern para uma coisa mais tecnológica, uma coisa mais que representa, uma coisa mais talvez mais mais charmosa, porque o aumento de kern ele dá isso. Quando eu diminuo o kern, eu estou querendo passar um conjunto mais aglomerado de informações. Então, eu estou querendo pesar mais essa informação da fonte. Então, eu vou lá e diminuo o kern. E quando eu deixo o kern normal, eu estou querendo passar a informação do jeito como a fonte é. Então, alterar o kern faz com que você altere a informação que você quer passar na sua história.
Esse aumento do kernel, a diminuição dele, geralmente é usado nos títulos. Porque o título é uma informação. O texto, depois, é outra. O título é a informação que você usa para você chegar na pessoa. O texto é a informação que você usa para a pessoa entender o que é. Então, esse aumento do kernel, diminuição e tal, geralmente você usa isso no título. Tá? E o espaçamento entre as fontes. Isso também conta histórias. Porque o espaçamento vai dar... O que acontece aqui, né? Acontece aqui um princípio de Gestalt. A Gestalt é o quanto a gente entende das coisas. É o quanto a gente é percepção, figura e fundo das coisas. Tem um princípio da Gestalt que é o agrupamento. Se eu tenho um espaçamento muito grande do título do texto, eu desagrupo o texto. Por exemplo, esse texto aqui está totalmente desagrupado, porque ele está com um espaçamento gigantesco. Ele está lá, ó, ao contrário do que você acredita, Lorem Ipsum, tá, não é simplesmente... Eu tenho uma lacuna muito grande. Os elementos, que são as frases, elas estão desatarrachadas uma da outra. Elas não estão conectadas. Mas quando eu vou dando espaçamento maior, eu vou agrupando mais. Ah, tem que ser assim, com um espaçamento sempre muito forte? Não. Às vezes você tem que dar um respiro. Às vezes, com esse respiro aqui, a pessoa consegue ler melhor, né? Você consegue atingir melhor a pessoa. Quando você faz isso, você aglutina muito. Você cria ali um conjunto em que tudo é a mesma coisa. Né? O ao contrário, né? Ali a primeira frase, ao contrário, vira também, não é simplesmente, que vira também mais de 2000 anos. Tudo vira a mesma coisa. A pessoa olha, tá, lia o texto mais ou menos. Então, às vezes, é interessante para você contar uma história gráfica, né? Uma história que tem esse texto assim, é interessante você dê um espaçamento para ele. Só não vai dar esse espaçamento aqui, porque aí, né, ninguém vai conseguir ler nada. Mas o meio aqui, ó, o respiro dos elementos é muito interessante, é muito importante. E aí, como você conta suas histórias? Vou apresentar aqui 3 posts que eu fiz lá no Instagram e vou contar como a gente fez, como a gente pensou essas histórias, tá? Por exemplo, esse aqui é uma frase que eu geralmente tenho lá, que eu geralmente falo para os meus alunos, que é: se você não errar, você não vai inovar. Tá? Como é que eu cheguei nisso aqui? Tá? Primeiro, vamos lá. Arquétipo do rebelde. Eu tenho que quebrar tudo. Né? Tenho que quebrar os formatos. Eu não posso colocar num quadrado tudo lá, porque esse é o meu arquétipo. Então eu tenho que pegar as aspas e sair do quadrado branco. Tem uma foto com a boca atrás. O que essa foto, que esse elemento fala? Esse elemento está falando sobre que essa frase é minha. Essa frase, quer dizer, não é que seja minha, essa frase é uma frase que eu falo. Não é de ninguém, assim, não é cunhada por ninguém, né? Não tem nenhum autor nessa frase. Essa frase é uma frase que eu geralmente falo, é uma frase que eu acredito. Então, a boca é o elemento que está falando sobre essa frase. É o elemento que está gritando essa frase. É quase que isso, porque é o arquétipo do rebelde atuando. E aí, quais são as cores? As cores são preto, branco, cinza e o azul. O azul vem para quebrar esse cinza que tem. O azul vem para, arquétipo do rebelde de novo. O arquétipo do rebelde junto com o arquétipo do criativo acontecendo. Tá? Então, é quebrar o formato. É não deixar com que o formato seja sempre o mesmo formato. Tá? E aí a frase, né, sendo o arquétipo do mestre, né, o arquétipo do sábio. Na hora, se você não errar, você não vai inovar. Tá? Então, você tem 3 arquétipos acontecendo aí ao mesmo tempo nesse post. Esse aqui, por exemplo, foi sobre quando a Globo ela começou ela trocou, né? A Globo trocou a marca, e a marca ficou muito parecida com o Instagram. Aí, o que a gente pensou? Pô, beleza, vamos para paridade de concorrência, que é uma estratégia de brand. E aí, beleza, eu coloquei 2 elementos, 2 personagens, um representando a Globo, outro representando o Instagram, iguais, e com as cores do Instagram. Ou seja, isso aqui é para mostrar o seguinte, cara, olha só como tá igual. Né? Tá muito igual. Aí, a cor que impera no meio disso tudo é o amarelo. O amarelo é uma cor muito forte. O amarelo é a cor que chega mais... Tipo assim, o nosso campo de visão para o amarelo, ele é de 180 graus. Para o vermelho, eu acho que é um pouquinho menos, 120 para o vermelho. Para o azul e para o verde,
é de 90 graus, né? É reto. Então, o amarelo é uma cor que é muito forte, é muito chamativa. Então, no meio disso aqui, como tinha muita cor, tinha um degradê, que era o degradê do Instagram e da Globo agora, né? Então, o que eu trouxe? Eu trouxe amarelo para impactar no meio disso tudo. E aí, quando passa, né, o carrossel, você vai tendo ali o azul, você vai tendo todas as cores, né, do Instagram, azul, amarelo, vermelho e tal, mas o amarelo é a cor que liga as coisas. Porque o amarelo é uma cor de quebra, né, é uma cor de impacto. E aí, esse último que foi agora, que foi sem brand com brand. Isso aqui é a estranheza. Na criatividade, para a gente contar uma história, a gente pode contar por comparação. Isso aqui foi hoje, lá na Explore, trabalhando com a gente, né, e trabalhando mais especificamente com o meu Instagram, tá? A Júlia, que é uma excelente profissional também. Que aí eu estava conversando com a Júlia, ela falando assim, Júlia, a gente precisa falar de brand. Tá, aqui a gente vai fazer. A gente vai fazer uma comparação. Comparação é isso aqui, ó. Voltar lá atrás. Aqui. Como dizer? Comparação. O apelo vai ser por comparação. Como abordar? Aí vai ser o estilo. A gente vai colocar uma comparação de duas imagens. O que a gente vai fazer? Então, o como dizer... Como é que eu estou contando essa história aqui? Eu estou fazendo uma comparação de um elemento com outro elemento. E aí eu estou contando a história do sem brand, né? O que é o brand? O brand é a gestão da marca, né? Como você se apresenta para os outros. Então, sem brand e com branding. Então, o amarelo entra novamente, porque o amarelo, ele tem ali, né, como representação, ele está ali na minha marca, está na marca da Explore, por exemplo, que é a marca da minha empresa, está na minha marca, está na marca do CBF, está em tudo, porque o amarelo, voltando aqui, o amarelo você vai ter liberdade, amigável, otimismo, juventude, alegria, honra, serenidade, cordialidade, felicidade, confiança e fama. Ali, ele acaba buscando ali o liberdade e serenidade, cordialidade, né? São coisas assim. O amigável também. E aí o amarelo entra para ser uma cor de impacto aqui também. Porque não importa o que você coloca, o amarelo vai sobressair. Tá? Não importa a cor, a não ser que você coloque o amarelo, mas se for qualquer outra cor, o amarelo vai sobressair. E o amarelo está contrastando com o preto lá atrás, o cinza lá atrás, está contrastando com a caneca ali que tem azul. Então você tem um contraste ali do amarelo também. Então essa história é uma história de comparação. Né? Você compara um com o outro. E aí na comparação você tem humor. Né? Na comparação você tem humor também, que é o outro, o como dizer, né? Você tem humor ali perante, né? A emoção que eu estou gerando aqui é de humor. E é isso, gente. Meu nome é Vitor Azevedo. Esse foi uma breve história de como contar histórias. E eu acho que os elementos, as cores, as formas, tudo isso, na hora que a gente está contando uma história, né, na hora que a gente quer contar para os outros, na hora que a gente quer impactar, né, na hora que a gente quer se comunicar com os outros, cada elemento que você coloca, cada cor, cada tipografia que você coloca, é uma representação que você está colocando diferente para aquela história que você está querendo contar. Tá? Então, é muito importante que a gente se atenha a tudo que a gente vai colocar, todos os elementos. Quando a gente coloca muito elemento, por exemplo, pode tornar a história muito confusa. Eu vou tirar aqui a apresentação, eu tenho um teste que eu sempre faço com os alunos, que é o seguinte. Carlos, tem como colocar isso só na câmera? Que eu acho que aí fica melhor para o pessoal. Tirar aqui? Deixa eu... Isso. Aí. Calma aí. Eu faço um teste com os alunos que é assim. Por que você não pode botar muitos elementos para as pessoas? Porque as pessoas não consomem. Então, você tem que ir colocando elemento a elemento. As pessoas têm que ir entendendo qual é a sua história. Qual é a história que você quer contar. Então, por exemplo, vamos fazer um teste bem básico aqui, tá? Digamos, ó, na minha mão aqui tá bolinhas de papel. Como é que eu demonstro isso? Aqui, ó, bolinhas de papel. Tá? Pronto, bolinhas de papel. Vamos dizer que nós estivéssemos no presencial aqui, tá? Se eu jogar de vez as bolinhas de papel, ó, ninguém no mundo vai conseguir pegar todas as bolinhas de papel. Ninguém no mundo vai conseguir pegar todas elas. A forma como as pessoas vão agir é assim, ó. Tipo,
A pessoa vai tentar pegar e não vai pegar nenhuma. Agora, se eu for jogando uma a uma, fazer assim, ó. Pegar uma bolinha de papel, jogar. Outra bolinha de papel, jogar. Outra bolinha de papel, jogar. E outra jogar, todo mundo, a maioria das pessoas vão conseguir pegar a maioria das bolinhas de papel. Então, os elementos, as cores, as formas, eles são essas bolinhas de papel. Você tem que saber como combinar elas para você poder jogar uma a uma. E a pessoa entendendo qual é a história que você está contando. Nenhuma história é dada assim, ó. Toma o livro aqui, pronto. Agora você leu a história. Não é assim. Você pega o livro, você abre, você lê, você entende. Você vai lá e fala assim, pô, beleza, olha, a história é assim. Aí você compreende como que a história está sendo feita. Nenhuma história é contada do nada. As histórias, elas têm ali uma narrativa sendo contada para elas. Então, dê os elementos certos na hora certa e combine esses elementos. E é isso. Fechamos? Fechamos, não? Deixa eu só ver aqui, tem mais um comentário, tá? Só elogios, não tivemos dúvidas. Não acredito. As pessoas, elas são muito... Eu vou tentar, você estava sem poder acompanhar os comentários. Então, vou voltar alguns aqui. Enquanto você, por favor, reforça seus canais, como é que a gente acha você, aonde acha você. Eu vou voltar só alguns comentários para você poder acompanhar comigo, tá bom? Uhum. Você pode falar, então, por favor, de novo, reforçar seu Instagram, seu canal no YouTube. Sim. Meu Instagram é @Victor, Victor com C, tá? Victor Explica. Aí eu falo lá de design, eu falo basicamente de design, inovação, branding, muito sobre branding, sobre marca, sobre como você é uma marca, né? Sobre como as pessoas têm que começar a se tratar como se fosse uma marca. Porque as empresas, elas contratam, empresas e clientes contratam marcas. A gente não está sendo contratado mais pelo... não é a LEG que está contratando o Carlos, é a LEG contratando a marca do Carlos. É outra coisa, tipo, não é mais um funcionário, sabe? Um colaborador. Tanto é que o nome mudou, né? Não é mais funcionário, é colaborador. Então, é uma marca contratando outra marca. E isso serve para, quando você é contratado, eu, por exemplo, sou contratado do IBMEC, sou contratado da Veiga, sou contratado da Faixa, enfim, uma porrada de faculdade, da Celso também, da Estácio. Eu sou contratado dessas faculdades e beleza, tá. E aí? Eles estão contratando Vitor Azevedo, eles não estão contratando um funcionário, eles estão contratando uma marca. Né? Eles estão colocando ali. Então, as pessoas têm que entender que elas são uma marca. Então, lá no Instagram eu falo sobre isso, falo sobre design, falo sobre, enfim, meu cachorro também, de vez em quando eu coloco, porque meu cachorro é muito fofo, e aí ele merece, ele é muito fofo. Ele se chama Thanos, pronto. Aí é um bulldog e ele se chama Thanos. Então, ele é a piada pronta. E no canal do YouTube, que é o youtube.com/cdfs canal, que aí lá sou eu e meu sócio, a gente mergulha, né? Lá é um mergulho sobre vários conhecimentos, né? De vez em quando a gente troca uma ideia, de vez em quando a gente fala sobre cor também, a gente fala sobre storytelling, a gente fala sobre marketing, então um mergulho mais profundo sobre as coisas. E tem a minha empresa que é a Explode, que é a empresa de conteúdo e educação. E aí a gente vai começar a gerar curso, e aqui a LEG está convidada também para fazer os nossos cursos, a gente trocar uma ideia depois, vamos trocar uma ideia sobre isso. Acho que vale super a pena. Perfeito. Vou passar então alguns comentários. Você estava espelhando a tela, você não conseguia ver então, né? Então vou só, assim, os elogios depois você olha com calma. Eu vou só passar os mais curiosos, assim. Você estimulou, fez o estímulo para que as pessoas falassem o que cada uma fez, né? Até esse horário aqui. Então a Bruna Maia falou que caminhou, meditou, tomou café e foi para o trabalho. Foi bem resumido, né? Tipo, 4 horas em uma frase. O Lucas se envolveu tanto com a sua história lá da padaria, entre pão integral ou não, que ele ficou curioso se o pão era bom ou não, enfim. Não é bom, pão integral vou falar isso, mas é ruim. Eu não gosto. É bom para a saúde, né? Mas para o paladar. É bom para a saúde o paladar. Carol Soares, às vezes estamos tão acostumados com a superficialidade das coisas que contamos só com o que achamos importante. Acho que essa coisa da correria da vida, né? Você nem consegue sempre prestar atenção nas cores, nos detalhes, no senhorzinho lá que você falou do síndico, né? Do porteiro. Isso, é exatamente isso. A gente, como a nossa memória é ruim, nossa memória é horrível, a nossa memória é feita de partícula, tá? A gente deixa de prestar atenção nas coisas, porque a gente não precisa prestar atenção nas coisas. Porque a nossa história não é... Ninguém vai ficar contando, cara, na sexta-feira
tinha um senhorzinho lá que era um porteiro que parecia que o cara tava no automático. Ninguém vai contar isso, sabe? Tipo, a gente vai viver. E a vida vai ser isso. Quem vai contar isso é quem se preocupa com isso. Eu fico assim, reparando nas coisas. Eu fico no shopping, cara. Sei lá, minha esposa vai fazer alguma coisa no shopping. Eu fico no shopping, tomo um café e reparando nas pessoas. Porque assim, cara, como é que é aquela pessoa ali? Por quê? Porque eu sou publicitário. Ainda bem que ela te conhece, né? Não vai parecer que você tá paquerando ninguém, né? Não, pois é. Ela sabe que eu faço isso. E às vezes eu fico... Não, pois é, exatamente. Ela, no início era meio complicado, porque ela achava que eu tava fazendo isso, mas não era. Eu tava aqui assim, tipo, cara, como é que funciona aquele comportamento ali? Como é que aquela pessoa vai se comportar naquele momento? Porque eu sou publicitário, então eu tenho que olhar o mundo. Né? Eu, como publicitário, profissional de marketing, profissional de criação, eu tenho que olhar o mundo. O mundo está aí. O mundo é uma grande história, sabe? Cada ser que está ali, cada ser que está na rua andando, tem uma história para contar. Então, o mundo é uma grande história. Então, eu, como profissional, eu trabalho 24 horas, 7 dias por semana, 24/7. Eu fico assim, ó, tá. Aí, sei lá, o casal tá passando. Teve um dia que eu tava no shopping e eu tava aqui tomando café e a minha esposa foi comprar alguma coisa. Aí eu tava aqui tomando café e o casal passando aqui, né? Eu não fico seguindo o casal. Aí eu stalk, né? Eu faço isso. O casal tava vindo aqui e eu comecei a reparar, tá, quem são eles? Eu comecei a criar uma história na minha cabeça, né? Quem são eles e tal. Aí eles estavam se amando ali. Tirando, não sei o quê. De repente, briga. Eu, caraca, em milésimos de segundos, briga rolando, assim. E eu vendo aquilo, aí passou. Aí foi, olha, mas na minha cabeça, o que aconteceu? Você provocou a briga. Eles perceberam que você estava olhando muito? Eu estava olhando e olha a briga. Não foi eu, não. Eles estavam longe, assim, estavam bem longe. Aí, de repente, briga, assim, eu, caraca. Aí, o que aconteceu pra mim? Pra mim, já virou um personagem, né? Já virou 2 personagens. Um casal que tava normal e, de repente, brigou. Já virou uma história pra mim, entendeu? Então, o que eu indico para as pessoas, na palestra da semana passada, quando eu dei lá na Veiga, a galera perguntou assim, como é que conta uma boa história? Cara, tem aí ó, os 3 passos que eu e meu sócio a gente definiu. Mas eu acho que a forma de você contar uma boa história é você consumindo histórias. É você lendo, você vendo filme. Eu amo filme, amo de paixão, eu vejo filme toda hora. É você ver série, você ver filme, é você olhar para o mundo, você prestar atenção nas coisas. E não seguir só o seu gosto, né? Você citou até a história do gosto musical, por exemplo, né? Gosto musical. Você tem que olhar tudo para ampliar um pouquinho, né? Para ampliar tudo, exatamente. Por exemplo, eu não tenho Spotify, tenho o Google Music, que é o concorrente do Spotify, que eu não gosto do Spotify. Acho meio confuso. O Google Music, para mim, eu sou assim, ó, toma meus dados, Google. Me faça feliz. O Google Music, às vezes, ele me... Assim como o Spotify, ele me indica alguma coisa. Eu vou e ouço, cara. Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto. Mas quando eu ouço, eu entendo que eu ampliei a minha abstração, a minha criatividade, o meu imaginário. Porque eu resolvi ouvir uma coisa que eu nunca tinha ouvido. Olha, mais um comentário. A Bruna, ela trouxe Jesus como exemplo, né, de figura que usava metáforas e comparações para falar de coisas complexas aos homens. Foi o comentário dela. Exatamente. O Jesus, inclusive, se a gente considerar ele um personagem, né? Ele é um personagem mitológico, ele tá nos arquétipos, ele tem os arquétipos, né? A gente pode reparar aí nos arquétipos, e ele usava isso, metáforas, com certeza absoluta, né? Para falar de coisas complexas. A Bruna tá totalmente correta. O Enzo Araújo, acho que você chegou a responder, mas só para reforçar. Os arquétipos são a base de uma história? Podemos definir assim? Os arquétipos não é exatamente a base. Os arquétipos é o psique dos personagens. Por exemplo, eu tenho os meus arquétipos. O Carlos tem os arquétipos dele. Você, Enzo, tem os seus. Todo mundo tem os arquétipos. Todo mundo tem um jeito de ser. Os arquétipos é o jeito de ser do personagem. Se eu não for que nem os meus arquétipos são, eu estou sendo incoerente. E se eu estou sendo incoerente, eu não consigo contar a história. Por exemplo, eu não consigo... Por exemplo, no meu Instagram. Se eu chegar no meu Instagram agora e botar uma camisa social com gravata, vai ficar um negócio assim, caraca, o que aconteceu aí? Porque o meu arquétipo, eu tenho o arquétipo do rebelde, eu não posso ter isso, sabe? Eu não posso ter gravata totalmente formal falando assim. Então, gente, vamos falar sobre arquétipos. Os arquétipos são os 12 de Carl Jung. Não posso fazer isso. Eu tenho que ser, cara, gesticular, falar, não sei o quê, de vez em quando exagerar uma coisa aqui, contar uma história, contar piada. Eu tenho que ser isso, porque os meus arquétipos mandam eu ser isso, sabe? É parte do meu psique.
O Lucas, chamando você do Manigo do Shopping. Manigo do Shopping. O Lucas é meu aluno, ele fica me chamando disso. Que eu já falei isso pra ele. O Rick está perguntando se tem bibliografia sobre storytelling. Você indica algum livro? Tem um livro muito bom, que é o History. Cara, esse livro é o livro que eu sempre indico, porque esse livro é muito completo. Tem outros livros que é storytelling, não sei o quê, mas o History é um livro muito completo. É um livro da capa laranja e amarela, assim. Botar no Google, ele vai dar logo lá na Amazon, ele custa, eu acho que uns R$60. É um livro um pouco caro, mas ele é um livro muito bom. Muito bom mesmo. Perfeito, Vitor. Obrigadão. Reforça de novo. @Victor Explica. @Victor com C, Explica. É o meu Instagram. E o meu canal no YouTube é youtube.com/CDFs canal. Então, beleza, Victor. Obrigadão. Até a próxima. Valeu, repostando aí, então, tá? Quem quiser receber a certificação tem que fazer agora um pequeno resumo, algum comentário, né? Para mostrar que realmente prestou atenção aí nesse pouco mais de uma hora, quase 1h30 de conteúdo do Victor, tá bom? Então, é só deixar aqui no comentário, mandar por inbox. A gente tem que receber esse material de vocês para poder emitir a certificação, né? Exatamente. Um abração, até a próxima. Vamos horas a ser, hein, gente? Pelo amor de Deus, vocês precisam. Abraço, gente. Abraço, Victor. Valeu, gente. Um abraço, gente. Beijo. Obrigado.